Fala pessoal, voltei para falar sobre o uso dos porquês, que eu já tinha prometido anteriormente. Então vamos lá, né? Papo direto, reto, sem enrolação nenhuma. Vamos falar sobre os usos dos porquês. Então, o primeiro uso é o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele pode ser usado em dois casos. Em perguntas, sejam elas interrogativas diretas ou indiretas. Por exemplo, se eu falo assim: por que você não foi ao ensaio hoje? É uma pergunta direta. Estou perguntando a alguém por que a pessoa não foi ao ensaio. Agora, se eu falasse assim: gostaria de saber se Marcela não foi ao ensaio hoje. Já é uma pergunta indireta, porque eu não estou fazendo a pergunta diretamente à pessoa que faltou ao ensaio, certo? Então, essa é a diferença entre uma pergunta direta e uma pergunta indireta, uma interrogativa direta e uma interrogativa indireta. Eu posso usar esse porquê nas duas formas. Eu posso usar o porquê separado e sem acento. Agora, esse porquê separado e sem acento, nessas duas, frases, eu tenho subentendido a palavra razão. Por exemplo, por que você não foi ao ensaio hoje? Por que razão, ou seja, tem uma palavra subentendida. Por que razão você não foi ao ensaio hoje? Agora eu só falo: gostaria de saber por que Marcela não foi ao ensaio. Gostaria de saber por que razão Marcela não foi ao ensaio. Então, eu também tenho a palavra razão subentendida. Então, quando eu tenho a palavra razão subentendida, eu vou utilizar o porquê separado e sem acento. Eu tenho um outro caso do porquê separado e sem acento, que é quando ele equivale a pelo qual e suas flexões. Se eu falo assim: essa é a jornada pela qual passo todos os dias. Essa é a jornada por que passo todos os dias. Então, quando eu posso substituir o porquê pelo qual e suas flexões, eu também tenho um porquê separado e sem acento. Agora, nós temos o segundo caso, o porquê separado e com acento. Ele também subentende a palavra razão, pessoal. Só que ele vem no final de frases interrogativas. Você não foi ao ensaio por quê? Percebe que o porquê razão continua aí, né? Subentendido. Mas o porquê ele está no final da frase. Então, nesse caso, o porquê no final da frase, ele é acentuado. Separado, porém acentuado. Terceiro caso do porquê. Terceiro caso do porquê é o porquê junto e sem acento. A gente aprende na escola que o porquê junto e sem acento é utilizado o quê? Em respostas. Mas não é só isso, pessoal. Falar que ele é utilizado em respostas é uma coisa muito vaga. Ele equivale à explicação ou causa de algo. Por exemplo, não fui ao ensaio porque estava doente. Então, quando eu consigo subentender pela conjunção pois, não fui ao ensaio pois estava doente, não fui ao ensaio porque estava doente. São semelhantes, né? Estão passando o mesmo significado. Quando eu consigo substituir o porquê pelo pois, eu tenho o porquê junto e sem acento. E agora, o último caso, que é o porquê junto e com acento. Que ele é o mais diferentezinho, assim, é o que gera mais dúvida, ao meu ver. Por que ele gera mais dúvida? Porque esse porquê, ele é um substantivo. Como assim substantivo, professora? Chama os gramáticos, todo mundo doido, como assim? Por que ele é um substantivo? Porque ele vem acompanhado do artigo. E aí, como eu posso reparar isso? Vou botar no exemplo aqui. Eu gostaria de saber o porquê da briga. O e porquê. Percebe que eu tenho um artigo acompanhando. Quando eu tenho um artigo, ele ajuda na questão da substantivação. É como se eu estivesse transformando a palavra que está ao lado do artigo em um substantivo. Então, para eu ter certeza absoluta de que esse porquê ele é junto e com acento, para finalizar, substituo por motivo. Eu gostaria de saber o motivo da briga. Substituir por motivo. Vi que tem um artigo do lado? Ele só pode ser um porquê junto e com acento. Fechado, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre essa questão dos porquês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Chama os gramáticos!